Bem-vindo aí a mais um vídeo da semana. Toda quarta-feira, então, eu coloco um vídeo, toda semana eu coloco um vídeo aqui no YouTube, onde a gente abrange mais, conversa um pouco mais, aprofunda um pouco mais em algum tema que a gente tem falado lá de forma às vezes recorrente, ou que eu trago algum assunto dentro do Instagram. Lembrando que no Instagram tem pílulas diárias, conteúdos diários bem curtos para você ter um momento de reflexão ali, ter algum insight, mudar em relação um pouco a perspectiva de vida, como você se porta perante a vida, para a gente construir aí sim uma vida equilibrada, emocionalmente mais saudável. Então a gente tem lá no Instagram, no Facebook é a mesma coisa, então a gente replica o que tem no Instagram, tem no Facebook, para você que usa essas duas plataformas ou uma delas, sempre tem coisas diárias lá. E aqui no YouTube também a gente coloca esses vídeos um pouco mais longos, para aprofundar no conteúdo, como eu falei. E o conteúdo de hoje a gente vai falar muito sobre o ego. É uma palavra que está muito em uso, na verdade, mas está sendo utilizada de forma totalmente incorreta. Muito se diz que, tipo, eu tenho que aniquilar o meu ego, eu tenho que matar o meu ego para sobreviver. Não, se você matar o seu ego, você não tem vida, você morre. Eu tenho que superar o meu ego. Não, tá errado isso, tem que transcender o meu... Cara, a coisa é a seguinte, teu ego que te move. Você tem que entender isso. Você não tem que matar ele, você não tem que... O que você tem que entender e aprender é como utilizar ele ao teu favor e como ele funciona, principalmente, porque se você não entender como ele funciona, você não vai entender o mecanismo da parada, você não vai estar conseguindo enxergar e se movimentar perante a vida. Essa é a grande coisa. Né? Então o fortalecimento do ego, da personalidade, é o que vai fazer com que a gente constitua uma vida com mais significado, uma vida com menos conflito, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, uma vida com conflitos sim, mas sabendo gerenciar esses conflitos, porque isso é que acontece. Esse é o grande quê da questão, esse é o verdadeiro turning point do negócio. Né? Se não houver essa virada, essa jogada para cima do ego, vamos dizer assim, né? Esse movimento para cima do ego, a gente não vai conseguir mudar de lugar, você não vai conseguir mudar de lugar, você vai ficar aí travado onde você está. E esse é o maior sofrimento das pessoas, não conseguir sair do processo que está. Então, o fortalecimento do ego, da personalidade, seja lá como for, é o que a gente vai tratar dentro desse vídeo aqui. Então isso vai te trazer um fortalecimento de ego, um fortalecimento de personalidade, vai te trazer menos traumas, uma maior tolerância à contrariedade, né? Uma maior estabilidade emocional, mais maturidade, mais autoestima, mais amorosidade, mais compreensão ao processo da vida, né? E tudo melhora, óbvio que tudo começa a melhorar, percebe? Tudo começa a ter mais sentido, vamos dizer assim, começa a ser menos conflitivo. Mas antes da gente entender como é que a gente faz isso, eu vou dar ferramentas para você entender como é que você constitui um ego mais fortalecido, uma personalidade mais fortalecida, enfim. A gente tem que entender o processo de estruturação da personalidade, o processo de estruturação do ego. O ego é aquele que está lá no campo consciente e que faz a ponte entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Ele sempre vai fazer essa ponte. Ele é o responsável por intermediar esses dois conflitos, porque a gente é bombardeado toda hora pelo nosso mundo interno e a gente é bombardeado toda hora pelo nosso mundo externo. E o ego, coitado, ele está ali no meio. Ele fica, pô, onde é que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E quanto mais a gente fortalecer isso, né, mais ele vai conseguir lidar com esses conflitos. Ele vai conseguir se moldar, ser mais forte e aguentar as pressões que vêm dos dois lados. Gerenciar as emoções que acontecem, principalmente internas. Né? Porque uma coisa é, tudo que isso aqui é clichê que eu vou falar, clássico, todo mundo sabe. Tudo que nos acomete, tudo que nos acontece é de responsabilidade única e exclusivamente nossa. Certo? É tudo reflexo do meu mundo interno. Clichê básico, todo mundo sabe, você sabe disso com certeza. O que o mundo externo faz é dar estímulos para o meu mundo interno. Então, através dos 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato, paladar, a hora que eu estou executando a minha vida, eu bato um desses 5 sentidos a todo momento, ele vai me dar algum movimento aqui, vai me suscitar algum movimento, algum sentimento interno perante ao que eu vivi, ao que eu vivenciei, ao que aquilo me traz. O que interessa é que aquilo que está me trazendo externo, ele é um reflexo do meu mundo interno, sempre, ponto, acabou, e o ego está no meio disso, e vamos fortalecer essa parada. Mas vamos entender como é que funciona
a construção do ego. Vamos entender como é que se dá esse movimento, como que isso começa a ser construído, né? Por que algumas pessoas têm um ego tão frágil assim, né? E aí a gente acaba cometendo não só nos desequilíbrios que a gente colocou aqui, né, emocionais, mas também com doenças um pouco mais graves, com atitudes mais graves, como por exemplo o suicídio, mas isso não é questão do vídeo. Tem até um vídeo falando sobre isso, se você quiser você pode ir lá no canal e dar uma buscada sobre isso. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é a criação do ego. Né? A criação do ego, e aí vai moldando a nossa personalidade. Né? Quando eu falo ego, entenda como personalidade, tá bom? Ele acaba sendo a mesma coisa, porque o ego é um reflexo da personalidade, enfim, é a mesma coisa, mas eu não quero confundir aqui, eu quero que você entenda uma coisa só. Quando eu falo ego, entenda a personalidade, quando eu falo personalidade, entenda ego, é tudo uma coisa, tudo junto e misturado, beleza? Então, como é que funciona? Quando a gente nasce, a gente não tem a noção do que está acontecendo fora. A gente tem a noção, Freud falava que era a onipotência primária. Quer dizer, o que é onipotência primária? Eu sou um só. É como se fosse tudo pertence a mim. Eu não tenho a noção de que existe algo fora de mim. Eu não tenho a noção que existe algo fora de mim. Eu não tenho a noção de que eu tenho, por exemplo, um pai, uma mãe, um cuidador, uma cuidadora. Eu não tenho essa noção. Eu acho que eles são extensões, como se fosse uma extensão do meu braço, por exemplo. Como se fosse uma parte minha que está fora. Então eu começo assim. E aí eu começo os meus movimentos mais instintivos, por exemplo, o chorar que eu quero, eu começo a chorar porque me suscita algo, a fome, por exemplo. Me suscita a fome, eu estou com fome e eu vou pedir isso, só que eu não sei pedir, então o que eu faço? Aquele desconforto da fome me incomoda, eu choro. Minha mãe identifica, ou minha cuidadora me identifica, ou meu parental me identifica isso e vai lá e dá de mamar para mim. Cessou ali o meu incômodo. Ok. A partir de algum momento ali eu vou começar a perceber que, opa, tem alguém fora a mim. Tem alguém fora a mim. Isso começa a acontecer quando eu recebo os primeiros nãos. Mas lembra que eu chorei e eu recebi amor? Por aqui isso que foi. Recebi alimento, recebi afetividade. Recebi alimento, recebi o carinho. Recebi alimento, recebi a segurança. Consegue compreender? Porque a criança também tem esse medo iminente da morte, né? Essa angústia, vamos dizer assim, de não ser atendida. Então eu começo a perceber nesses primeiros nãos e que eu começo a reparar que tem algo fora de mim, que tem algo externo a mim, que tem o meu pai e uma mãe aqui, tem uma mulher, tem duas pessoas aqui que eu não... Cara, estão jogando comigo esse jogo aqui da vida, né? E o que eu começo a entender? Como eu sempre quero buscar o amor, reconhecimento, porque eu quero ser agradado sempre, eu quero o amor sempre, o que eu passo a fazer? Eu passo a imitar o comportamento dos meus parentais. Olha, presta atenção nisso aqui. Eu começo a imitar o comportamento dos meus parentais. Para quê? Porque se eu tiver um comportamento diferente, eu vou ser repreendido. E nessa repreensão, né? Nessa repreensão, eu vou o quê? Eu vou entender que eles não estão me olhando, me amando da forma como eu gostaria. E aí eu perco a provisão, que Freud falava de provisão narcísica. Eu perco essa provisão narcísica de segurança e de reconhecimento. Eu perco isso. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a me moldar conforme os comportamentos que meus pais começam a apresentar. Porque se eu fizer errado, eu vou ser repreendido. Mas se eu fizer igual, eu vou estar executando o mesmo e a chance de eu acertar e deles me valorizarem é maior. Entende? Que a gente já começa aí já começa meio que falar assim, puxa, eu preciso de segurança e reconhecimento, eu vou imitar. E eu vou imitar porque eles são os meus pais, então se eles fazem isso, tá correto. Essa é mais ou menos, é bem simplista, mas é pra você entender isso. É pra você entender isso. Beleza, começou a se instalar. E tanto que, por exemplo, uma coisa que acontece muito, criança gosta de emprestar brinquedo? Ah, Thiago, mas não gosta. Criança não gosta, o brinquedo é meu e se chegar perto de mim eu vou te morder. Não é isso? Mas o que acontece quando o pai fala assim, empresta? A criança de momento começa a chorar.
Mas depois ela começa a entender. Ela começa a emprestar a contragosto. Porque se ela não emprestar, ela vai ser repreendida. E por medo de não ser repreendida, ela empresta. E voltando lá, não repreensão é a falta de amor. Então ela empresta pra falar, parabéns, filhão. Prestou brinquedo. Isso mesmo, tem que dividir com a amiguinha, tem que dividir com o irmão. Você começa a ter esses movimentos por segurança e por reconhecimento, por amor, por querer amor. Só que chega um momento que você começa a perceber que você faz coisas para agradar e tá indo contra os teus instintos, contra as tuas vontades. E você fala, poxa, Thiago, eu tô entendendo, começou a se instalar um conflito aqui. Eu quero uma coisa da minha vontade, do meu instinto, das minhas motivações, o que eu entendo para mim como motivação, o que é meu, cada um tem em pessoal sua motivação, né? O que Freud chamava de id, que é as nossas motivações, os nossos desejos. E aqui inclui, ele colocou só os mais primitivos, mas vamos incluir todos aqui. Então, eu começo a falar assim, poxa, eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso, porque se eu fizer, eu vou ser cerceado. Se eu fizer, eu vou ser repreendido. Pelos meus parentais ou pelo externo. Começa a entender o BO aí? Que depois de um tempo, você vai criando a vida adulta. Depois de um tempo, você vai caminhando pela vida. E aí o que acontece? Você chega na vida adulta e você ainda tem esse mecanismo de querer ter um movimento para agradar e ser reconhecido. É lógico que o movimento ele passa a ser não só agora por busca do reconhecimento dos parentais. Isso ele é meio que ad perpétuo. Quem não se liberta disso não consegue ter uma vida adulta madura. Mas ele ainda está vinculado nisso, mais um outro fator, que é o fator externo. Né? E aí você começa a exigir isso de quem? Do seu pai, da sua mãe, de forma transferencial para o teu cônjuge, para as pessoas com que se relaciona de você. Você começa a ter esse tipo de exigência, porque você está fazendo e o outro não está te aprovando, então você começa a criar máscaras, meios para aparentar ser uma coisa que você não é, para receber aplauso e reconhecimento. Olha que loucura isso. Olha como você está sendo manipulado pelo externo, você nem percebeu isso. Olha como você não está sendo você, olha como é pequeno o teu movimento perante a vida em relação a isso. Como está frágil o teu ego emocionalmente. E a gente vai dar técnicas aqui, inclusive é uma das coisas que a gente fala dentro do meu curso. Eu explico muito sobre a constituição da nossa psique e dou ferramentas. A gente vai ver uma base, uma parte, mas muito do que eu falo lá, te dá ferramentas para você constituir e fortalecer muito mais a tua personalidade, o teu ego. Então, você começa a exigir, a querer cumprir esses padrões sociais. Né? E é engraçado que esses padrões sociais, e aí que está o grande BO, esses padrões sociais eles estão mais relacionados ao material do que à moral, por exemplo. E aqui moral não é moralismo católico, religioso, não. Moral está ligado a caráter. Entende? Moral está ligado a caráter. Então, eu nunca vi, e é engraçado, durante todo esse tempo de clínica que eu tenho, atendendo já centenas de pessoas, milhares de pessoas, eu nunca vi alguém chegar e falar assim dentro de consultório. Nunca vi um paciente se queixar de falar assim, eu estou com uma inveja da bondade daquela pessoa. Eu gostaria de ser mais honesto do que ela. Eu gostaria de ter mais afetividade. Não tem. Eu gostaria de ser mais humilde. Não tem. É sempre relacionado ao material. É sempre relacionado a alguma coisa que eu gostaria de ter. Puta, o cara tem um carro, o cara tem uma casa, aquela menina tem uma roupa, aquela mulher que faz só viagem, puta, o telefone daquela pessoa. Os conflitos, eles são materiais. Os conflitos, eles são materiais, porque é exigido de vocês de forma social.
É lógico que existe os sentimentos, eles existem, não somos pessoas também totalmente alienadas, mas a maioria das pessoas estão ligadas a isso. É a cumprir o padrão existencial que é imposto pela sociedade, que é imposto por um meio que a gente vive. Então, se você tem um ego frágil, você vai estar sujeito a isso. E tua felicidade vai estar calcada nisso, vai estar baseada nisso. E mais infeliz você vai ser. E aí você começa a fazer o quê? Viver no mundo das ilusões. Então, e aí, lembra que a gente falou de máscaras? Você começa a se moldar. Então você aparenta ser uma pessoa bondosa, mas você não é. Você aparenta ser uma pessoa honesta, mas você não é. Você sorri para a pessoa mesmo assim. Né? E nada contra que você tá aqui. Mas uma coisa, era um moço, sabe? Já, tudo bem, bom dia, tudo bem, bom dia, tudo bem, bom dia, mas é uma coisa mecânica, falsa. Não tem, você vê que o sorriso é amarelo. Você vê que ali é só uma atuação. É só uma atuação. Então você aparenta ser humilde, você aparenta ser generoso, você aparenta ser desapegado. Puta, o que mais se tem hoje é falando, pratique o desapego, mas é uma foto na cachoeira em Fernando de Noronha que você pagou 15 pau a viagem. Meu irmão, isso não é desapego. Isso não é desapego. Você vai me desculpar, mas isso não é desapego. Desapego é outra coisa. Desapego é outra coisa. Isso aí é pura idiotice, babaquice. E aí você começa a atuar. E aí você vive no campo das ilusões, como eu falei. E qual que é o campo das ilusões? Ilusão é a ausência de virtude, que eu falei, a ausência de moral, a ausência de caráter. Não diria nem ausência de caráter, é um caráter não trabalhado. É uma virtude não trabalhada, porque todos nós somos sementes em virtudes. Basta desenvolver minha virtude. E eu desenvolvo minha virtude pelas dificuldades e pelo processo da vida. Eu não desenvolvo a virtude na alegria. Eu consigo ter alegria na alegria, eu consigo ter perspectivas boas na alegria, eu consigo ver. Mas é na dificuldade que me molda o caráter. Não é na cachoeira, tirando foto namastê. Na Índia, ir na Índia, pegar criança no colo, tirando foto, postar no Instagram e chegar a maltratar o garçom no restaurante. Isso é hipocrisia. Isso é viver no mundo da ilusão. E a ausência de virtude. E a ausência de virtude, ela é o que? Ela é orgulho, ela é ofendibilidade. Ofendibilidade, tudo que citam pra você, você fica ofendidinho. Se você não ganha o celular do papai do ano, você fica ofendido. Se o Papai Noel não vem te entregar o chequinho, você fica ofendido. Se alguém não te responde no WhatsApp, você fica ofendido. Se alguém não te dá like, você fica ofendido. É capaz de você repostar a foto só pra você ter mais like depois. É a dureza de coração. Dureza de coração de você não conseguir ser empático com o outro. É você ser egocêntrico, só achar que a vida é pra você, que é feita pra você. O mundo gira em torno de você. Os outros que se adequam a mim. Não é assim? A maldade, a maledicência, a reatividade, é instintivo. Pessoas assim são primitivas, instintivas. Elas reagem perante a vida, elas não agem perante a vida. Tá reativo. Parece um animal. Bateu, levou. Sabe? Olho por olho, dente por dente. Bateu na minha cara, vai levar. Ai, amiga, ele me traiu. Ai, trai ele também, besta. Olha, percebe o nível? E aí, o que mais tem de tudo isso, tudo que eu falei, de orgulho, ofendibilidade, dureza de coração, maldade, reatividade, é a falta. É a infidelidade ao amor. Outra palavra banalizada que está em extremo desuso. Da forma correta está em desuso. Então, se começa a passar assim na vida, a ter esse tipo de personalidade frágil, esse tipo de ego frágil, você vai começar a ser pessoa metade. Pessoa metade busca alegria, busca aceitação, busca o bem-estar, busca aprovação, busca segurança, busca o pertencimento, busca o reconhecimento em quem? Nas outras pessoas. E se não te dão, você faz bico. Aí o que pode acontecer? Vai ficar bem,
Essas pessoas, elas ficam bem se os outros tratam bem. Se o outro tratar mal, fica mal. Esses dias eu peguei um Uber, era 8h30 da manhã, tava indo pra clínica. 8h30 da manhã. O cara já reclamou, falou assim, peguei uma menina aqui, achou que ela era isso. Pô, já estragou meu dia. Porra! A menina ficou 5 minutos no Uber, meu. Estragou teu dia do cara. Que ego fortalecido é esse? Presta atenção, onde você está colocando a tua felicidade, cara. Mas isso vale para você refletir também. O quanto que às vezes um não que você leva do teu cônjuge, isso tá levando... Ai, mas você não conhece ele. O que interessa é você, não é ele. Não é ela. Compreende? Isso começa a ser maturidade. Pessoas, metade são assim. Fica mal se os outros estiverem mal. E fica bem se os outros estiverem... Você pode ser uma marionete dos outros. Você não está regendo a tua vida. Você está deixando que o outro reja a tua vida. Ó que beleza. Maravilha. Vive de ilusão. Vive aí. Tá sempre decepcionado com a vida. Sempre buscando a felicidade. Dependendo da vontade dos outros para viver. E a partir do momento que não desce, vai ficar... Ai, eu tô em solidão. Sou triste. Sou carente. Sou frustrado. Não tenho autoestima. Fica com a autoestima tudo zoada, fica pra cima e pra baixo. Deu, tô bem, não deu, tô mal. Deu, tô bem, não deu, tô mal. Ah, que isso? Vamos começar a exercitar. Então, olha só. O que são pessoas... O que é uma personalidade forte? Uma personalidade forte está baseada em virtudes. Está baseada no caráter moral. E como eu disse aqui, não tem nada a ver com religião, não. Tem a ver com a conduta humana de relacionamento. Primeiro consigo, depois com o outro. E aí, a partir do momento que você começa a exercitar virtudes, você começa a ver que você melhora no trabalho, você deixa de depender do outro para ser feliz, você para de encher o saco, as pessoas param de influenciar você, você passa a compreender, olha só que legal, você passa a compreender as pessoas, você passa sempre a ser empático, teu relacionamento começa a andar, teu chefe passa a ser legal, as portas se abrem para você, as pessoas começam a te enxergar diferente, você começa a ponderar as coisas, você começa a colocar limite nas coisas. Limites para você e para o outro. Você começa a gostar mais de você, você começa a se amar mais. Então pessoas inteiras que exercitam virtudes, e eu vou falar aqui quais virtudes. As pessoas inteiras, elas colocam a alegria, o bem-estar, a aprovação, a segurança, o pertencimento, o reconhecimento nelas mesmas. Elas não dependem do outro para viver, não. A busca da força e da motivação está sempre dentro dela. Porque ela sabe que as dificuldades vão vir. Mas o que vai acontecer com isso? Ela vai resolver as dificuldades. Essas pessoas sofrem? Sofrem, passa pelo sofrimento da vida. Lógico que passa. Ninguém está falando para se transformar em Buda aqui, não. Essas pessoas têm o sofrimento da vida, lógico, todos nós temos. Mas é o quanto que de virtude eu tenho para transformar isso em... Esse movimento, esse sofrimento da vida, transformar em algo que me agregue, que me transforma. Começa a entender? Passa a ter segurança, a pessoa fica mais plena. Pleno no sentido de plenitude mesmo, de estar mais tranquilo consigo mesmo. Passa a ter mais autonomia, mais estabilidade, mais independência. Por quê? Porque ela comanda a sua própria vida, ninguém mais comanda nela não. E vamos lá, vamos para as pirâmides. O que são pirâmides? Qual que é a base? A base de todas as virtudes. A base de todas as virtudes. A base. Para você começar a amar o outro. Para você começar a amar o outro, você tem que primeiro ter essa base. Primeiro de tudo, da base, é a humildade. E a humildade a gente pode destrinchar. Depois da... Vamos partir para a próxima. A humildade. Depois eu destrincho a humildade. A humildade. Depois vem a inofendibilidade. De novo, humilde não se compara. A gente vai falar sobre isso. A inofendibilidade. O que quer dizer? O outro me agride, o outro me... Mas eu permaneço... Às vezes me dói, às vezes... Mas eu sei quem eu sou. Entende? Eu sei onde é que tá. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que ele falou, que ele não falou de mim. A misericórdia. O que é misericórdia? Se a gente for dividir a palavra no meio. É olhar a miséria com o coração. A miséria do outro com o coração.
E a minha miséria também, a sua miséria também, a nossa miséria, porque somos miseráveis. Depois vem a pureza de coração. E pureza de coração não é o ser otário, não, que nem as pessoas, uma pessoa pura. Porque quando a gente fala puro, as pessoas, você é otário. Não, a pureza de coração é a gente começar a entender. Porque por trás desse livro aqui é ter um olhar de alma. Por trás desse livro aqui, quando eu pego esse livro aqui, o que tem nesse livro aqui? Isso aqui tem motivação de uma pessoa para passar conhecimento. Isso aqui tem trabalho, isso aqui tem esforço, isso aqui tem intelecto. Isso aqui tem gente que se esforçou para escrever isso. Isso aqui tem... Entende? O que tem por trás? O que tem por trás de uma pessoa? Qual o universo que tem por trás de uma pessoa que você só enxerga a aparência dela? Isso que é pureza de coração. Ser pacificador depois. E pacificador não é ser passivo. É diferente. Ser passivo é você não fazer nada em relação às situações. Ser pacificador é você agir perante situações com caráter, com moralidade, com virtudes. E o último é fidelidade ao amor. Depois de tudo isso, se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente é fiel ao amor. Vamos destrinchar então a pirâmide lá de baixo, a base lá de baixo, que é a humildade. Vamos começar pela... Porque a humildade é a primeira, cara. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, tá ali na humildade. A humildade, que se a gente puder destrinchar a humildade é... Primeiro, o humilde, ele se reconhece imperfeito. Ele não se julga e não julga o outro. Ó que tarefa, hein? Não se compara com os outros. Reconhece-se imperfeito, já falei. Reconhece-se imperfeito, não se julga, não se compara. Ter gratidão e simplicidade para as coisas. Gratidão e simplicidade. Você tem... E gratidão... Exercita a gratidão pelas dificuldades. Você é grato pelas dificuldades. Faça um exame de consciência hoje. É um exercício até diário. Faça um exame de consciência todas as noites que você for dormir. Como foi teu dia? Como foi teu dia? Você é grato pelas dificuldades que teu dia te colocou? Que a vida te colocou? Gratidão, né? De novo, gratidão não é eu pegar a foto na cachoeira de Noronha e escrever hashtag gratidão. Isso aí não é gratidão não, bicho. Isso aí é felicidade, isso aí é querer mostrar, não é nem felicidade, isso é uma falsa felicidade, às vezes até pode estar feliz, mas não é a alegria que vai te movimentar pra vida, aquilo ali é só querendo fazer, entendeu? Não é aquilo ali. Ter gratidão e simplicidade. E por último, desapego, porque quando você conseguir fazer isso, você começa a desapegar. E desapegar, presta atenção, não é viver sem nada, não. Desapegar não é você fazer, agora eu vou doar minha roupa, vou doar tudo, vou viver só de luz. Não, cara. Desapegar é o quanto está colocando a tua felicidade, o quanto está colocando a tua autoestima no dinheiro, na aprovação das pessoas. Porque o universo quer que você tenha tudo. Quer que você tenha casa, quer que você tenha carro, quer que você tenha um bom relacionamento. Mas o quanto está colocando a tua felicidade nisso para viver. E se você perder tudo isso? Você tem um trabalho hoje? Tem. Perdeu, amanhã, perdeu. Vai chegar lá amanhã, vai ficar demitido. E aí, vai morrer por causa disso? Tem marido, tem mulher, tem namorado, tem namorada? Perdeu amanhã. Tá com você aí? Não sabe onde é que tá, e aí? Perdeu amanhã. Entende? Entende como as coisas são? Exercite isso. Exercite as principais virtudes para ter um fortalecimento de ego maior. Obviamente que isso não exclui um processo de terapia. A terapia vai te ajudar a fortalecer as tuas virtudes. Vai ajudar a fortalecer as tuas vulnerabilidades. Olhar para as tuas vulnerabilidades. Ver que você é um frágil. Que a gente não é um nada. Nos reconhecer a nossa insignificância é o nosso primeiro passo para a evolução. Procure uma análise. Isso vai te fazer muito bem. E faça os exames de consciência diários, que isso é uma boa tarefa. Faça um diário se você não tem condição de fazer uma análise. Tem muito conteúdo aí bom. Tem o meu conteúdo, tem conteúdo de várias outras pessoas que... Então exercite isso. Beleza? Um beijo e até a próxima semana. Dá um like aí, compartilha se você gostou. Que as pessoas merecem ter
uma vida muito melhor. Assim como você também está buscando, as outras pessoas também têm o direito e a oportunidade e tem que chegar esse conteúdo a elas. Vambora, valeu!